Agora quero passar a palavra ao Rogério Caiubi, que é o consultor executivo do MBC, que é o Movimento no Brasil Competitivo. Rogério, a palavra é sua. Muito obrigado. Rodolfo, super obrigado pela introdução. Quero aqui agradecer fortemente a todos, em nome do nosso mentor aqui, o Francisco, né? Para alguns, pelo que eu percebi, o Chiquinho, eu não sabia, mas aqui quero agradecer a todos e parabenizar aqui pelo trabalho. Como já dito anteriormente, é um prazer enorme poder contribuir aqui com esse trabalho, com esse desafio, e ficou aqui comigo o papel de apresentar o Governo 5.0. O Governo 5.0 ele tem uma especial importância, né, não só por compor, juntamente com os demais pilares, toda a estrutura do conceito aqui do Brasil 5.0, mas também porque ele vem de encontro, ou ao encontro, de um outro estudo que foi conduzido também, que diz respeito à avaliação do custo Brasil, onde a questão da eficiência do governo é um pilar importante que contribui aí para um custo Brasil estimado em 1,5 trilhões de reais ao ano. Bem, no que diz respeito aqui ao Governo 5.0, o foco deste trabalho, né, e o grande objetivo e a essência que está por trás desse Governo 5.0, como falado anteriormente, ele deve ser sempre centrado aí no cidadão, oferecendo uma jornada mais agradável e humanizada para atender a todas as suas demandas e necessidades, com serviço de qualidade integrado e consistente nos 3 níveis da nação, né? Isso é muito importante. Muitos dos trabalhos têm sido feitos já na União, em estados, mas muito ainda temos que avançar aí nos municípios, né? E que permita solucionar de forma proativa e preditiva as suas necessidades, respeitando sua liberdade e privacidade, de forma transparente e aberta, facilitando a participação da sociedade, né? Logicamente, de forma eficaz e eficiente, através de uma peça fundamental, que é a capacitação da pessoa 5.0, que atua como agente público nos melhores práticas e aplicações intensivas de plataformas tecnológicas, atendendo à qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade. E a sustentabilidade nos seus 3 pilares, social, econômica e ambiental. Como também não poderia deixar de ser, gostaria aqui de agradecer a participação e a contribuição na curadoria e na revisão aqui dessas figuras aqui, que eu tenho um prazer enorme de conhecer e de trabalhar junto em diversos projetos. O Fábio Rua, aqui representado, Geraldo Almeida, Valdir Batista e o grande amigo aqui, Joelson Veloso Júnior, que conheço já há mais de 5 ou 10 anos. Tenho visto toda a evolução da carreira do Joelson, é um grande prazer tê-lo conhecido e poder acompanhar a evolução. E quem vai compartilhar agora a apresentação do conteúdo, de parte do conteúdo aí trabalhado nessa vertente do Governo 5.0. Joelson, por favor, com você. Obrigado, Rogério. É uma alegria vê-lo aqui depois de tanto tempo e poder dividir o tempo aqui com vocês para uma discussão que de fato faz parte muito íntima da minha vida e espero que cada vez mais gestores públicos em todos os níveis também estejam atuando por serviços públicos mais centrados no usuário, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Já está, Gelson, eu acho. Ah, já está? Desculpa. Tá. Então tá, começando a nossa discussão aqui nessa noite, né? Eu fico feliz de várias das falas iniciais terem repercutido o tema que eu vim trazer para vocês, né? São os serviços públicos centrados no usuário. Aqui a gente falou, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno falou inicialmente no evento sobre foco nas pessoas, falaram de passagem sobre empoderamento dos usuários, o poder das plataformas agora com a Silvia. E no fundo, nosso trabalho tem muito a ver com essas duas coisas. Centralidade do usuário e oferecimento de plataformas que tragam benefícios para os gestores públicos em todos os níveis para aproveitamento de oportunidades da transformação digital. Tudo o que está por trás do nosso trabalho aqui é a estratégia do governo digital, né? Então, assim, a boa parte,
A estratégia de governo digital é curioso porque a nova estratégia de governo digital foi inaugurada, né, foi publicada em abril desse ano, mas ela é simultaneamente um ponto de chegada e um ponto de partida. Ela é um ponto de chegada porque ela amadureceu as ideias por trás dela, os objetivos que são muito ambiciosos dentro da nova EGD, eles foram resultado de um amadurecimento dos últimos 5, 6 anos da agenda de transformação digital do governo federal. Então a gente chegou numa posição em que a gente pôde, junto em consulta pública com a sociedade, com diversos stakeholders, desenvolver uma estratégia que representasse esse nível de maturidade. E é por isso que o cidadão um governo centrado no cidadão é um princípio, digamos, de destaque, porque a gente amadureceu nossa forma de trabalhar de forma que a gente pudesse privilegiar o olhar do cidadão na oferta de serviços públicos. Não é por outro motivo que criou-se o primeiro departamento de experiência do usuário de serviços públicos, que eu tenho a honra de liderar nesse momento. A estratégia de governo digital ela tem 6 princípios, essencialmente, né? Um Estado transparente e aberto, um Estado integrado, um Estado inteligente, um Estado confiável, um Estado eficiente e um Estado centrado no cidadão. Vocês podem ver aí no slide que esse é o grande tópico, o princípio, talvez, que guia toda a ação relacionada aos demais princípios. No próximo slide, eu apresento brevemente, aqui estão todos os objetivos que estão contidos na estratégia de governo digital, mas eu queria focar especialmente aqueles relacionados à experiência do usuário, aqueles que, especialmente o departamento de experiência do usuário, tem se dedicado e tem sua responsabilidade direta, né? O primeiro deles, e aí, Rogério, é você que está passando os slides, correto? Eu acho que é o Francisco. É o Francisco? Francisco, você pode ir passando os destaques do slide, por gentileza? Que são os objetivos específicos em que a gente tem olhado especialmente para a centralidade do usuário. Então, oferta de serviços públicos por meio de transformação digital é um dos objetivos. Avaliação de satisfação dos serviços públicos digitais. A gente sabe que no governo isso não é exatamente uma tradição, ouvir o usuário no momento pós-serviço. E a gente tem tentado conectar cada vez mais serviços. A gente tem mais de 215 serviços conectados à nossa ferramenta central de avaliação. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. Aqui tem muito esforço, especialmente do nosso departamento, em realização de pesquisas com usuários. E então, assim, a gente entende que para simplificar serviço e torná-los intuitivos, a gente tem que, acima de tudo, entender quais são as dores e as dificuldades que os usuários no processo de requisição de serviço enfrentam. No princípio governo integrado, a gente está falando de acesso único aos serviços públicos. A gente sabe que a internet virou um labirinto.gov e, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 1.500 URLs .gov.br, o que torna praticamente impossível a vida de um usuário que quer entender ou requisitar um serviço público. Então, a unificação dos acessos, a sistematização dos nossos canais digitais faz todo sentido. Plataformas e serviços públicos integrados tem muito a ver com interoperabilidade. Amanhã vocês vão ouvir o Luiz Felipe, secretário de Governo Digital, e uma frase icônica que ele repete praticamente em todas as palestras que ele faz se os dados não correrem, quem corre é o cidadão. Ou seja, uma vez que a gente pede um conjunto de dados para os usuários, se a gente não conseguir interoperar entre nós mesmos do governo, que somos digamos, os curadores desse dado do usuário, não somos o usuário é dono do dado dele, mas a gente faz a custódia, digamos, dos dados. E se a gente não é capaz de conversar junto com o prestador de serviço ao lado, integrando base de dados, quem vai ter que fazer isso é o cidadão que vira despachante de luxo do governo, o que é uma injustiça inadequada. Os últimos 3 pontos, pode voltar, por favor. Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas. A gente entende que, por participação, tem um lato senso, a gente entende que está muito associado aí à questão da avaliação de satisfação, é um aspecto da participação. Governo como plataforma para novos negócios, eu vou entrar nisso, eu gostei da fala da Silvia sobre o uso de APIs, eu quero mostrar para vocês um pouco dos planos que a gente tem para isso, e desenvolvimento de competências, especialmente em design de serviços, design de interfaces,
mapeamento de jornada do usuário, melhoria de serviço. Aqui tem, no próximo slide, tem alguns dos grandes objetivos, né? Então, é transformar a ação digital de 100% dos serviços públicos até 2022, disponibilização da identidade digital, consolidação dos canais digitais, todos eles, unificação de todos os portais do governo federal num único endereço, gov.br, que a proposta é um portal já inaugurado há mais de um ano e que conta com 3 milhões de acessos todo mês e 10 mil acessos simultâneos no dia de hoje, por exemplo. Integração de sistemas e serviços de governo para menos burocracia no acesso a serviços públicos, otimização dos recursos digitais do governo e agilizar o registro de empresas no país que, na verdade, apesar de parecer contra-intuitiva, a Secretaria de Governo Digital também atua na melhoria dos tempos de abertura e fechamento de empresas no Brasil. Alguns resultados do que a gente já conquistou nos últimos anos, esse não é um trabalho que começou agora, a gente tem amadurecido e conquistado muita coisa. Tenho a alegria de mencionar alguns casos aqui, por exemplo, no caso do certificado de vacinação internacional, um serviço relevante da Anvisa, a gente teve uma economia anual projetada de 120 milhões de reais. E boa parte desses recursos são recursos, digamos, de tempo do usuário do serviço público. Os tempos que ele gasta entendendo o serviço, colecionando documentos, fazendo a requisição, aguardando a solução, digamos, né? A análise. Então, tudo isso repercute em retorno dessas horas úteis para a sociedade. No próximo slide, a gente projeta em 5 anos uma economia com esse processo de transformação digital que pode ser, digamos, calculado em termos de, por exemplo, quando a gente olha para uma economia de quase 38 bilhões de reais, a gente está falando de 20 mil creches, 17 mil UPAs, 512 mil viaturas da Polícia Militar, 3,3 milhões de famílias por ano no Bolsa Família, bolsas de doutorado mais de 280 mil por ano. Tudo isso é recursos que a transformação digital usa, o melhor uso, o uso mais eficiente de recursos públicos, pode permitir para a sociedade e também para o Estado. No próximo slide, eu falo um pouco do que temos feito do ponto de vista de experiência do usuário. Como eu mencionei, é um departamento muito recente, mas que se aproveitou de um amadurecimento dos últimos anos de inúmeros outros líderes e gestores públicos. E a gente tem por pilares, Rogério e todo mundo que está nos ouvindo, pesquisa com o usuário, ou seja, sair e ir para a rua. Pode passar mais um item, por favor. Pode passar até o final, por gentileza, Francisco. Perfeito, tá aí deu certo. A gente está falando aqui de ir para a rua, conhecer o usuário. A gente não tem condições de oferecer um melhor valor para o usuário se a gente não conhecer esse usuário. Está falando de gestão da qualidade de serviços, então a gente tem que estabelecer processos de monitoramento e revisão de serviços de forma regular, sistemática. Isso é uma coisa que eu tenho certeza o Rogério tem um histórico profissional gigantesco nesse tema e sabe da importância desses processos, desses rituais e do engajamento das lideranças nessa visão de a gente não vai só olhar, a gente não vai só ir para a rua pesquisar, mas quando a gente voltar para a nossa prancheta, a gente vai estar fazendo um acompanhamento, digamos, íntimo dos resultados do desempenho do serviço. Em termos de canais digitais, a gente tem que avançar, obviamente, na unificação dos canais, é isso que a gente tem feito. Um dos maiores projetos da Secretaria de Governo Digital é o projeto gov.br, que a propósito vai ser muito em breve o maior portal de governo do mundo. Mas a gente tem alguns desafios sobre acessibilidade, usabilidade, padrões de interação, interoperabilidade que são importantes. E o uso de novas tecnologias tem uma lógica da gente entender que o usuário tem que ter o serviço público dele, a oportunidade de utilizar um serviço público no contexto que for mais útil para ele. A gente não pode ter a petulância de achar que o cidadão tem que entender aonde é o GovBR e tem que acessar em tal lugar o GovBR, quando, na verdade, o que mais interessa ao usuário na situação de necessidade, de dor, ele ter um acesso ao serviço público específico. Então, nesse contexto, APIs, plataformas em que a gente possa oferecer serviços públicos, inclusive em plataformas privadas, é muito útil. No próximo slide, eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso, porque eu acho que já deu meu tempo. Pode passar para o próximo, por gentileza, Francisco. Eu falei um pouco da migração do GovBR, tem a ver com a unificação dos portais do governo federal, mas também com a consolidação de apps. A gente tem a primeira, segundo o Google mesmo nos informou, a primeira loja oficial de governo federal do mundo, e por isso mesmo a gente tem uma experiência muito
também inovadora, inédita, de um programa de gestão da qualidade de apps em parceria com o Google. Então, isso tem beneficiado o nosso trabalho. E também a criação do primeiro Design System do governo federal, que são padrões visuais e funcionais para que a gente traga familiaridade para o usuário toda vez que ele abrir uma porta na internet e for consumir um serviço público. Ele entender que algumas cores correspondem a alguns tipos de ação, o formato de apresentação é similar, tirando dele a necessidade de aprender a cada nova página que ele acessa na internet. No próximo slide, Francisco, por gentileza, falar um pouco das pesquisas com usuários, pode passar para o próximo. O que a gente basicamente faz é mapear jornadas, e aqui, esses slides, depois eu tenho certeza que nós vamos compartilhar esse material. Isso aqui são as 8 principais dores que a gente observou nos usuários de serviços públicos nas mais de 2.000 entrevistas que a gente fez nos últimos anos. Isso é muito legal, a gente fazer uma curadoria desse conhecimento para entender, assim, em linhas gerais, o que tem doído para o usuário. Então, coisas de comunicação, linguagem rebuscada, pulverização de canais digitais, usabilidade, essa coisa da lógica dos silos do governo, são problemas efetivamente vistos nas mais de 2.000 entrevistas. No próximo slide, aqui é o resultado que a gente obteve, caso concreto, do E-Social, que desde o ano passado está num processo de revisão, né? Essa é uma fala de um usuário, a gente tem, isso é uma coisa que o nosso trabalho nos permite, é entender muitas aspas dos usuários. Então, a bateção de cabeça, segundo esse usuário, em março de 2009, era gigantesca em relação ao E-Social. No próximo slide, eu apresento alguns achados que a pesquisa com usuários trouxe e algumas melhorias já implementadas. Mas o mais importante é ainda o próximo slide, Francisco, para concluir, porque ele apresenta um dado super relevante. Para quase 72% dos respondentes, a atual versão do social ela é melhor ou muito melhor que a anterior. Então, a gente entendeu com dados concretos que a realidade pode ser alterada uma vez que você abra para o usuário a possibilidade de participar do processo de melhoria. No próximo slide, por favor, Francisco. Alguns dos resultados, pode passar, Francisco, para o próximo slide, a gente tem conseguido conquistar muita coisa, né, Rogério? Você mencionou um pouco isso. Eu acho que o trabalho é um exército de pessoas, eu estou aqui humildemente representando parte desse pessoal, mas a gente tem conquistado muito a pauta de transformação digital, avançou muito, a gente tem tido muito suporte e muito resultado. No próximo slide também tem um pouco mais das manchetes, e eu acho que a minha apresentação se encerra por aí. Joelson, mais uma vez, super obrigado pela sua apresentação e eu faço questão de parabenizar o governo por esse avanço que vocês têm conseguido em fazer essa, não é nem transformação, essa revolução digital pelo qual os serviços públicos federais estão passando, né? Teve até uma pesquisa recente que a gente viu ali da BCG, uma consultoria, que coloca que algo em torno de, dá para estimar que 37% dos serviços públicos brasileiros nas diversas esferas já está de alguma forma digitalizado. A gente ainda tem aí um espaço grande, talvez para os líderes aí, outros países que chegam a ter 80%, 85%, né? Acho que muito do governo federal já alcançou, e acho que o grande desafio, e eu estava vendo sua apresentação aqui, Joelson, estou até quebrando um pouco do protocolo, mas estava vendo sua apresentação, acho que tem um grande desafio e uma super oportunidade. O desafio é buscar uma maior integração entre os diversos entes da federação, colocando o cidadão no centro desse processo, e aí, a partir dessa transformação digital pelo qual o governo federal tem puxado, provocar uma melhor governança entre os diversos elos da federação. Acho que vocês estão aí com uma potência na mão para provocar isso, e mais uma vez, parabéns, e eu já coloco toda aqui a sociedade civil organizada a serviço de vocês para ajudar nesse processo. Joelson, super obrigado, parabéns, e é um orgulho ter um profissional como você aí, saber que tem um profissional como você à frente desse processo com todos os seus companheiros aí do governo. Parabéns, Joelson. Obrigado, meu amigo.